Bom, quando a gente estava pensando, né, o Carlos me convidou, falei com a Ingrid, com o Márcio, o que a gente pode trazer para a discussão aqui, a gente acabou fechando em 2 assuntos, falando basicamente de tendências e algumas reflexões, e aí não vou aqui, obviamente, né, fazer uma palestra técnica, porque já foi muito bem feito, mas talvez compartilhar com vocês 2 pontos que eu acho que são relevantes. Primeiro, um pouco mais ligado à dinâmica do mercado, e o segundo, sobre como é que tudo isso aqui que foi falado sobre gestão de risco, apetite, construção de relacionamento com o mercado segurador, como é que a gente segurador vê isso na prática acontecendo e talvez algumas dicas de que a gente acha que funciona ou não. Tem muito especialista aqui na plateia, então, gente, não tem espaço de Q&A, não tem no final pergunta e resposta, justamente vocês poderem interferir, fazerem comentários, concordar, discordar. Quanto mais a gente interagir, melhor vai ser a conversa, tá? Antes de começar, então, muito rapidamente, para quem não conhece, a Suizê é um grupo de seguros e resseguros, né? A gente é eminentemente uma empresa resseguradora, a gente é hoje a maior resseguradora do mundo. Não sei se vocês sabem, mas as mudanças de contabilização global entre IFRS, contabilidade e US GAAP, enfim, a partir desse ano, todas as companhias do mundo estão usando a contabilidade IFRS no mercado de seguros e resseguros global, e aí na contabilização IFRS, a Suizê voltou a ser a maior resseguradora do mundo. Então, o pessoal está debate, não sei se a gente ganhou no tapetão ou não, mas com a contabilização nova IFRS, a Suizê hoje é a maior resseguradora do mundo. A gente existe há 160 anos, é uma empresa que fatura alguma coisa perto de 46 bi de prêmio de seguro e resseguro, mas a gente é eminentemente uma resseguradora, né? 90% da operação da companhia é a resseguradora, e nós, né, estou aqui hoje com a Mari e com a Denise, a gente é o braço de seguros do Grupo Suizê. No mundo, a Corporate Solutions é basicamente uma companhia de grandes riscos, a gente trabalha basicamente operando com grandes riscos e grandes programas de seguro global ou não. A gente tem uma presença muito forte nas Américas, a América do Norte é o nosso maior mercado, depois a Europa e a Ásia. E no Brasil, a gente é um bicho meio estranho, porque a gente é uma sociedade entre o Grupo Suizê e a Bradesco Seguros. Então, a gente basicamente tem 2 cabeças de negócio. Uma é essa que está aqui, a gente trabalha com grandes riscos e grandes limites, e grandes clientes, grandes corretores, mas a gente também faz soluções de médio mercado para distribuição através da Bradesco Seguros todo o Brasil. Então, a ideia é que um cliente de médio mercado que queira um patrimonial, um transporte, um seguro agrícola da Suizê tenha acesso através dos colegas da Bradesco Seguros. A gente é uma empresa de 1,6 bi no mercado, né, brasileiro hoje, e a gente ocupa uma posição de liderança entre os 4 maiores de agro, patrimonial, engenharia e garantia, que são as nossas linhas mestras, né? Mas vamos falar do que interessa, então, para vocês. Quem aqui, me ajudem com a mão, por favor. Quem aqui já ouviu falar que existe no mercado de seguros hard market e soft market? Levanta a mão, por favor. Ok, essa é a fácil, né? Se eu perguntar para algum de vocês aqui, para me ajudar a explicar quais são os direcionadores, o que gera ciclos de hard market e soft market, quem acha que consegue explicar com alguma propriedade? Me ajuda aí. Levanta a mão. Baixou para 1. 2. Se eu fizer mais uma pergunta, mas eu não vou pedir para ninguém explicar, tá? Fiquem tranquilos. Se eu fizer mais uma pergunta, quem é que acha que consegue entender quais são os números, os conjuntos de informação que precisa analisar para descobrir se vai ter ciclo de soft market ou hard market no futuro? Quem consegue prever soft market ou hard market? Então, tá bom. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Então, um ato de coragem, vocês me ajudem. Vou tentar ajudar vocês a fazerem essas 3 coisas, tá? Primeiro, entender o que gera ciclo de hard market e soft market. E o segundo, como é que a gente pode tentar entender se vai acontecer soft market ou não, e como é que nós, da Suizê, internamente, vou compartilhar material interno nosso para vocês, como é que a gente tenta prever o que vai acontecer com o preço no futuro, que é uma pergunta muito boa para os 20% de desconto que o Márcio já pediu. Então, vamos lá. 3 conjuntos de dados, tá, que são importantes, que a gente sempre olha para acompanhar o ciclo do mercado. Bom, pulei esse aqui, mas enfim, isso aqui era só para dar o contexto. Acho que todo mundo aqui leu alguma dessas frases no passado, né? O mercado está duro, os asseguradores agora dão as cartas, falta capacidade, o que vai acontecer com a minha taxa, o que eu falo para o CFO, vai subir, quanto vai subir o seguro. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo de 2022, 2021 para cá. Primeiro conjunto de dados, perdas seguradas causadas por danos catastróficos, por catástrofes naturais. Então, o que esse número aqui indica? De 1970 até 2023, qual foi o volume, em bilhões de dólares, de perdas catastróficas que foram absorvidas pelo mercado de seguro? Então, não são eventos que aconteceram no mundo, são eventos que aconteceram e foram segurados, que bateram impacto no balanço de alguma seguradora ou resseguradora. Então, essa linha de tendência aqui
o número que está por trás esse número vem subindo 5% a 7% ano a ano, consistentemente na média. Então, o impacto de catástrofes naturais é cada dia maior. Primeira informação. Segunda informação, barrinha escura, perdão, barrinha clara. Historicamente, os danos causados por catástrofe natural vinham do que a gente chama de perigos primários, que são basicamente furacão e terremoto. Historicamente, era isso que causava perda catastrófica, principalmente nas regiões mais expostas. Então, a gente vê que as perdas causadas por perigos primários, que é o azul clarinho, vem subindo. Mas, nos últimos anos, a gente começou a sentir também o impacto das chamadas perdas secundárias, perigos secundários, que são queimada, geada, alagamento, inundação. Então, a gente vê que o consolidado de eventos catastróficos causados pela mudança climática, ele vai empurrando a perda catastrófica para cima, e isso, obviamente, vai para o custo de precificação das seguradoras. Isso aqui pega o balanço das seguradoras, obviamente, acaba no preço de todo mundo. Então, esse é o primeiro conjunto de dados. Perdas catastróficas estão aumentando, a previsão do mercado seguro é que isso não vai parar de aumentar, isso vai impactar preço. Esse é o óbvio, talvez todo mundo conheça. Isso agora eu vou mostrar para vocês um negócio que é nosso, uma análise interna nossa que eu estou compartilhando com vocês, que para mim é um dos mais inteligentes que a companhia já produziu. O que vocês estão vendo aqui? A gente fez um estudo e pegou todos os balanços de empresas de capital aberto, de seguros e resseguros de ramos elementares, P&C. Então, a gente fez uma análise desses balanços, né? Então, a equipe lá na matriz que faz essa análise, e eles fizeram uma comparação entre o custo de capital dessas empresas e o retorno sobre o capital, ano a ano e depois no acumulado. Eu chego lá depois. Então, o que vocês têm que imaginar? Pega um exemplo bem claro aqui. 2018, custo de capital em 8%, retorno de capital 4%. Significa que as empresas estão dando retorno abaixo do custo de capital. Se você fosse um investidor, você investiria nessa empresa? Então, essa é a conta que os investidores fazem. A empresa tem investidor, tem acionista, ela quer retorno. Então, a gente vê que ano a ano, 2018, 19, 20, 21 um pouco melhor, 22 claramente pior, o mercado de P&C não paga o custo de capital. O que acontece a partir daí? Você tem que começar a compensar custos, você tem que começar a subir preço para poder aumentar a rentabilidade. Então, na minha opinião, o principal direcionador do ciclo de hard market que a gente está terminando de viver agora foi basicamente a conta que o mercado fez, falou, cara, ou a gente ajusta preço estruturalmente, ou esse mercado não para de pé. E eu vou mostrar para vocês no próximo slide como é que dá para ver que ele não ia parar de pé. Então, a partir do momento que as empresas começam a subir preço e a gente começa a sentir o hard market, olha o que acontece. Custo de capital, retorno sobre capital, 23, perdão. Custo de capital, retorno sobre capital, 24. Então, a gente vê que existe uma recuperação de preços, que é o que o mercado precisava para ter sustentação. Senão, o mercado ia colapsar. Boa notícia para o mercado, há uma recuperação, porém, quando a gente olha o acumulado de 2017 a 2024, ainda não recuperamos prejuízo. Então, por isso que, para quem prestou atenção no primeiro slide aqui da foto engraçadinha, tem o Superman falando que bom que eu passei o hard market de 24 e o Aquaman falando, talvez ainda não, talvez não te pegue, porque não acabou. Então, a gente tem um ciclo de recuperação de preço, mas ele não está totalmente superado. Qual que é o impacto disso, né, ao longo dos anos? O que vocês estão vendo aqui? A quantidade de capital de resseguro disponível no mundo, ano a ano. Barrinha azul clara, capital tradicional, e barrinha azul escuro, capital não tradicional, ILS, ferramentas de transferência de risco no mercado financeiro. Então, a gente vê que o mercado vinha com uma capacidade da ordem de 600 trilhões de dólares no mundo, perdão, 600 bilhões de dólares no mundo, até que chegou um momento que os investidores falaram, cara, não dá, o retorno, lembra disso aqui? Com esse nível de retorno, a gente não brinca mais. E o mercado teve um enxugamento de capital. Então, teve em 2022 uma queda de mais de 100 bilhões de dólares disponível no capital de seguro. Então, quando o seu corretor, quando a Orient chega para você e fala, olha, está difícil, está faltando capacidade, a capacidade está cara, é daqui que vem essa conversa. É real. De fato, houve uma perda de capacidade no mercado, o dinheiro saiu. Só que aí teve recomposição de preço. Com retornos melhores, o que acontece? Volta o capital. Então, em 23 e 24, a gente vê um aumento expressivo da quantidade de capital de resseguro disponível. Então, a gente, de fato, quando o cliente, agora, quando vocês estão discutindo com a Ores, ela fala, de fato, tem mais capacidade, está um pouco mais fácil, consigo um limite maior, consigo uma taxa melhor, claramente tem um driver por trás disso, que é o mercado de capital. Então, assim, esses três direcionadores, né, custo de net cat subindo, retornos melhorando para o mercado de P&C
e uma disponibilidade maior de capital de seguro são as variáveis que a gente olha para ver para onde o mercado vai. Como é que fecha isso, então? Isso aqui é um material que a gente publicou, que está no relatório Sigma do Instituto Suizê. Esse material está público, é só traduzir para cá. Mas talvez agora vocês consigam ler isso aqui melhor, porque talvez quem lê isso sem ter o histórico que eu passei antes fica meio superficial, mas aqui dá para entender melhor. Então, o que a gente acha que vai acontecer com os preços daqui para frente? E por que a gente acha? A gente hoje tem preços adequados ao nível de risco que a gente está carregando. Então, a lucratividade do setor recuperou, tanto que as ações de seguradoras e seguradoras subiu muito nos últimos 18 meses. Só que a gente acredita, está com uma boa lucratividade, só que tem dois impactos. Com preços melhores, vem mais capacidade, vem mais disputa, então você põe mais pressão nos preços, tem mais gente disputando esse mercado. E a gente acredita que, de fato, 24 e 25 é o pico de preço, é daqui para baixo que os preços vão avançar. 2, ainda tem uma certa incerteza de sinistros. Além de net cat, a gente tem também problemas nos Estados Unidos, como, por exemplo, litigação, riscos de casualty nos Estados Unidos, de RC nos Estados Unidos, que continuam pondo preço na reserva das seguradoras, tanto que o ano passado, por exemplo, só a Suizê anunciou uma reserva adicional de 1,6 bilhão de dólares para fazer frente ao desenvolvimento de sinistros de RC nos Estados Unidos. Então, ainda tem custo de sinistro legado chegando, então isso vai pôr pressão em preço. Perda por catástrofe, como eu mostrei, não tá melhorando, está piorando, então é 5% a 7% de aumento todos os anos. E a gente tem hoje taxas altas de juros no mundo que ajudam o resultado de investimento das companhias, que ajuda, né, no resultado na composição do resultado final. Então, a consolidado disso aqui a gente vê um cenário em que tem variáveis que ajudam, mas que pressionam também a rentabilidade das seguradoras, mas, de qualquer maneira, a nossa expectativa é de queda de preço daqui para frente. Então, a gente deve ver queda de preço. Depende. Então, vai depender de região e de linha de negócio. Então, você pega, por exemplo, linhas que estão historicamente depreciadas, FINPRO, D&O. Esse preço vem caindo há muito tempo. Talvez não tenha espaço para cair mais 10%. Patrimonial. Em mercados em que você não tem exposição para net cat, Brasil, por exemplo, tem, mas é pouco. Certamente tem espaço para redução de preço, 10%, 15%, que é o que a gente está vendo. A minha estimativa pessoal é que 10% do portfólio de patrimonial no Brasil vai virar desconto. Não vai para ninguém, eu não vou perder para a concorrência, vai virar desconto para vocês. Realmente devolução de margem para o cliente, porque teve essa recomposição de preço. Então, agora, a gente está num mundo volátil. Então, assim, se amanhã tiver um fenômeno muito grande, como teve no Brasil, Rio Grande do Sul, você pode ter um impacto regionalizado. Você pode ter, de repente, um incêndio na Califórnia, pressionou os preços nos Estados Unidos. Então, ainda tem alguma incerteza, mas, como regra, a setinha verde é de queda de preço. E que ajuda também o Fed sinalizando o corte de juros e o custo de oportunidade do capital que você comentou, né, afrouxando também, né? Sem dúvida, mas para ilustrar esse negócio, a gente publicou essa semana um negócio interessante. Neste primeiro semestre do ano, o mercado gerou, talvez dê tempo de a gente falar um pouquinho de LS no final, o mercado gerou 17 bilhões de dólares em operações com ILS, né, que são instrumentos financeiros gerando capital do mercado financeiro para o mercado de seguro. Porque o mercado está justamente vendo isso. Com queda de taxa declinante, o mercado quer buscar investimento em coisas não relacionadas a juro, a taxa, clima, um negócio não relacionado a taxa de juros. Então, tem sim talvez mais capital alternativo entrando no mercado que vai pressionar ainda mais para baixo, porque justamente tem uma questão macroeconômica aí. Uhum. Então, a boa notícia para vocês o mercado está mais flexível, vocês conseguem melhores capacidades. Em regiões que tem muito net cat, que a gente tem visto o cliente fazer, tipo América Latina, onde tem terremoto, por exemplo, furacão, o cliente não está necessariamente buscando taxa de preço, redução de preço. Ele está buscando um limite maior. Então, eu vou te pagar a mesma coisa, só que agora eu quero comprar aquele limite que eu não conseguia comprar para me proteger melhor, para o ponto do março. Administrar a exposição disso que ele tem, o apetite a isso que ele tem. Então, tem de tudo acontecendo. Tem gente buscando desconto, tem mais transacional, tem gente fortalecendo os programas de seguro e transferindo mais isso para o mercado sem pagar mais por isso. Bom, essa era a primeira, falar um pouco de tendência, um pouco disso, é o que vem pela frente. Talvez quem vai ter reunião com o CFO amanhã pode falar, talvez eu te dê boa notícia ano que vem, tá? Talvez tenha um descontinho na taxa ano que vem. Bom, vamos para o próximo tema, então, que é um pouco da experiência sobre, né, dinâmica de transferência de risco e esse diálogo com o mercado. Foi falado muito sobre risco aqui, então eu vou falar muito rapidamente sobre alguns temas, não vou aprofundar nenhum, mas é para dar o contexto do que vem depois, tá? Que nós, como seguradoras, isso aqui também, de novo, é base de material nosso, o formato não é da Suizê, mas são informações nossas, que a gente olha como fator de risco macro, que é o lado esquerdo aqui do slide, e micro, que é o lado direito.
Então, a gente acompanha, por isso que a gente tem o Instituto Suizê, tem as publicações, as informações estão disponíveis para vocês, mas a gente tem bastante dado. A gente está vendo, obviamente, como todo mundo, um aumento dos riscos macroeconômicos, um aumento dos riscos geopolíticos, gera uma tensão maior, aumento, certamente, o Márcio falou de exposição cibernética, de risco tecnológico. Então, se vocês observarem, a Suizê não é muito ativa no mercado de cyber. A gente não tem grandes programas de cyber, grandes produtos, grandes posições. Porque a gente, de fato, acredita que um dos próximos eventos de NetCat no mundo, NetCat não, de catástrofe no mundo, vai ser causado por algum evento cibernético, talvez de impacto global. Então, a gente tem realmente alguma restrição em trabalhar nesse segmento. Toda a parte ligada a critérios socioambiental e reputacional, que hoje é uma preocupação para todas as empresas, não vai deixar de ser, e os riscos humanos e sociais e humanos. A gente falou disso, desenvolvimento de pessoas, retenção de talento, como é que você consegue gente para crescer. Tem vários setores. Eu estava no Mato Grosso semana passada, os caras estão formando escola para poder formar gente do setor agrícola, porque não tem mão de obra. Então, todo mundo tem um problema que a gente tem de mão de obra. Esses riscos aqui, a gente consegue quantificar muito bem, porque a gente monitora, a gente tem estudo, tem análise. Qual que é o problema? É muito difícil para a gente falar, olha, esses riscos aqui impactam aquela empresa dessa maneira. É difícil você fazer a correlação. Então, a gente tem uma dificuldade aqui de colocar, e eu vou falar o que a gente faz com essa informação daqui a pouco. Colocar isso no modelo de precificação e explicar como é que a gente faz. Do lado de cá, são os riscos micro, que, em resumo, é aquilo que a gente olha quando vocês levam um risco para a gente. Então, a gente olha, obviamente, exposição ao acidente, foi falado aqui amplamente sobre o assunto, não vou nem aprofundar muito, mas exposição ao acidente, vulnerabilidade climática, como é que as empresas estão protegidas mais ou menos dos impactos climáticos, veja, por exemplo, o alagamento no Brasil, que está acontecendo, vendaval no Brasil, falha de elemento humano, toda a parte de o cálculo de perdas potenciais, e se acontecer o evento, qual que é o impacto na empresa, e como é que a empresa se comporta no acompanhamento da melhoria do que foi combinado, né, principalmente as recomendações. Qual que é o problema? Se você der esses dados para a gente é muito bom em calcular e falar, olha, o risco dessa empresa é X e precificar. Qual que é o problema? Acesso a esses dados. Então, qual que é o nosso dilema? Aqui eu tenho muito dado, eu tenho toda a informação, eu consigo calcular, mas eu não consigo aplicar na empresa individualmente. Do lado de cá, eu tenho uma habilidade muito grande de calcular também, mas eu não tenho acesso ao dado, porque está com vocês, está com os clientes, está com os risk advisors. Então, como é que a gente trabalha? Primeira parte, isso aqui, a gente coloca, a gente termina sexta-feira o nosso processo de orçamento. Parte da discussão que eu tenho que levar como Brasil para a matriz é qual que é o grau de incerteza que a gente vai carregar no Brasil em função dessa realidade aqui. Porque isso aqui impacta todo mundo, mas eu não sei individualmente como impacta cada um. Então, a gente carrega na precificação base, não na ferramenta de precificação que está na mão do subscritor, mas na taxa mínima que é esperada para operar no Brasil, quanto eu carrego de incerteza em função desses fatores aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos a mais de preço mínimo base. Qual que é a lógica por trás? Em cenários de mais volatilidade, como a gente está vivendo agora, a Suizê, pelo menos que eu posso falar o nome da Suizê, não o resto do mercado, a Suizê prefere trabalhar com uma precificação média mais alta e não participar de alguns riscos, se eles não estiverem no nível de preço que a gente acha que é mínimo adequado, para reduzir a volatilidade. Para voltar no gráfico lá atrás, né, de custo de capital e retorno de capital, acionista e investidor, que é alguma estabilidade, uma previsão de resultado. Então, para a Suizê, a gente pode eventualmente se abster de participar de alguns negócios ou alguns mercados, se ele não tiver com preço adequado em relação ao cenário macro que a gente está vivendo agora. Então, é como a gente carrega isso no nosso modelo mental de precificação. Eu acho que é importante você comentar isso, porque muitas vezes pode ser traduzido de uma forma equivocada que a Swiss Re é mais cara. Não. Na verdade, a Swiss Re, em virtude dessa precaução, é a seguradora que vai perseverar e vai estar lá no momento de catástrofe, porque tem fortaleza financeira, tem balanço para aguentar esses momentos. E ninguém quer, no momento de catástrofe, ter uma seguradora quebrada. Concordo, é exatamente isso. E tem uma questão de posicionamento. A gente vai realmente trabalhar com um nível de... Talvez a gente não... Se você assistir em qualquer apresentação de resultados do nosso CEO global para o mercado e falar, olha, a gente não olha top line. A Suizê não tem meta de crescimento. Tem meta de resultado. É um negócio meio estranho, mas eu não tenho meta de top line. Eu tenho meta de... Assim, óbvio que localmente no Brasil a gente tem um sócio local que quer ver crescimento, mas a Suizê olha resultado. Se eu tiver que abrir mão de resultado, consistência, solidez ao longo do tempo, para crescer, para ganhar market share, a empresa breca. Então, é uma discussão de como é que a gente trabalha. Então, de fato, mas isso é um pouco de como todas as seguradoras técnicas no final trabalham. Tá? Quanto mais volatilidade, mais prêmio de risco você cobra. É isso que a gente olha. Mas a gente vai para o outro lado da equação, que são vocês. Tá bom, quando eu vou para o risco, para o micro, né, como é que a gente faz esse diálogo técnico funcionar direito? E aí,
Aqui são observações mais minhas, tá? De como é que eu acho que isso funciona e até para escutar vocês. Quando vocês estão lá tomando a decisão, né, que o Márcio ilustrou super bem aqui, né, de como decidir absorver risco, transferir risco, o que fica com você, o que está na política, o Carlos falou disso, né, o que o acionista topa, o que o acionista não topa, algumas reflexões do que eu vejo que funciona e o que não funciona, tá? Começando por baixo. Vocês que são risk managers ou que têm programas de seguro corporativo na mão, a minha recomendação, assim, tenham um plano de diálogo com o mercado. Não só o roadshow da renovação, mas, assim, para a gente, voltando nesse ponto anterior aqui, isso aqui é muito difícil para o subscritor entender no nível de cada um. Tem uma simetria de informação aqui. Vocês têm informação, a gente não tem. Então, pensem como é que vocês podem fazer para equacionar essa simetria entre segurador e segurado. Que tipo de encontro técnico vocês vão ter com a seguradora? Vocês vão fazer, além do roadshow, um round table? Você vai trazer outros risk managers para trazer um grupo de subscritores para discutir a realidade do seu segmento? Você vai criar algum tipo de visita à planta, como um encontro com o CFO, com alguém da área de risco, para ajudar o subscritor a entender no dia a dia como é que vocês operam, não só na renovação, no dia a dia, para ele ter familiaridade com o seu setor e com o teu risco. Outra coisa importante, como é que você faz um diálogo técnico de qualidade, né? Quem vai ser o seu risk advisor que vai te ajudar a criar a plataforma dessa discussão? Vocês viram modelos aqui super sofisticados. Imagina o risco de vocês quantificado, estruturado, com essa qualidade técnica para uma discussão técnica com o subscritor ou subscritora. Os técnicos amam esse tipo de coisa. Se você tiver o tempo e o acesso e criar esse diálogo, você começa a criar um relacionamento, uma intimidade com o subscritor que, na hora de uma colocação mais difícil ou de um sinistro mais complexo, vai tirar frutos. Então, que tipo de diálogo você gera? Outra coisa, a gente falou de soft market aqui. Claro, se você tiver chance de reduzir 10% do seu preço, obviamente que é o que a sua empresa espera de vocês, que o CFO vai te cobrar no final. Mas não dá para ser só isso. Não dá para ser só um relacionamento transacional que hoje você tira 5% do preço, vai para uma seguradora A, o ano que vem outra oferecendo mais 5%, você vai para outra. Então, assim, que tipo de relacionamento estratégico você vai ter com alguns players do seu programa, pelo menos, para que pelo menos algumas âncoras, algumas seguradoras, estejam sempre no seu programa de seguro e você pode eventualmente trocar uma outra para conseguir uma condição melhor, enfim, uma melhoria de condição no termo. Então, escolha alguns parceiros estratégicos, que espero que seja a Suizê, mas se não for a gente, que seja um bom parceiro estratégico, investe tempo nesse relacionamento, porque isso gera frutos. E aí vem o papel do Risk Advisor. Eu não vou, enfim, com toda honestidade, aqui acho que vocês têm aqui na casa, né, um parceiro, uma empresa super séria, super técnica, deu aula aqui agora, mas aqui você tem que chamar o teu Risk Advisor para conversa. Ele não pode ser só o corretor que, na época da renovação, vai lá buscar a condição melhor e fala trazer as 5 opções e tentar fazer 10% a menos. Como é que esse cara te ajuda a preparar isso aqui? Para que você tenha uma plataforma para ter acesso, primeira coisa, porque o Risk Advisor tem que ter acesso ao mercado, que talvez você não tenha, mas também a qualidade técnica para criar esse diálogo. E aí tem essa discussão que foi dita aqui. Então, não é só preço. Como é que você vai se proteger? Dá para comprar mais limite no soft market? Dá para transferir mais para o mercado, já que você está crescendo, está investindo? Então, uma reflexão que eu falo para vocês, assim, invistam tempo de médio a longo prazo, até para vocês, como risk managers, terem referência, terem acesso, terem respaldo, terem credibilidade. Assim, quantos heads de seguros patrimoniais do mercado você tem, né, de subscrição, você tem acesso individual? Se você passar um WhatsApp, fala, vamos almoçar, o cara vai, ele ou ela. Então, assim, você, como risk manager, tem que desenvolver esse protagonismo também, porque no final do dia vocês falam o nome da empresa e a gente precisa de vocês para entender. Mas se não tiver acesso, o subscritor tem 30 mil coisas para fazer também. Se você não investir tempo para criar esse acesso, você vai ser sempre mais uma cotação, mais um desconto de 10%, e não é o tipo de relacionamento que as seguradoras mais técnicas pedem. Então, essa é uma ideia boa. E aí, tentar fazer em 5 minutos aqui pelo tempo. Eu estava até o ano passado responsável pela relação com corretores e clientes na América Latina, né? E lá na América Latina, até pelo risco catastrófico, eu vejo que tem assim, programas de seguros mais maduros, porque o pessoal não pode errar a mão, né? Você tem terremoto, tem furacão. Então, assim, tem conversas muito amadurecidas já entre o mercado de seguro e alguns clientes e corretores, né? Principalmente fora do Brasil. Alguns pontos de reflexão. Não vou entrar nos detalhes aqui, o material está à disposição de vocês, mas, enfim. Quando a gente fala aqui de transferência de risco, como foi falado, você tem aquilo que você passa para o mercado e aquilo que você retém, ou porque está abaixo da franquia, ou porque é um limite que você não vai comprar. Em paralelo, você tem também aquilo que você não consegue transferir, um risco de alagamento, um risco de terremoto, um risco de furacão, que não vai no seu programa tradicional. Você compra um limite lá, mas se tiver um terremoto, você vai estourar esse limite. A gente tem visto muitos programas fora do Brasil, em que o paramétrico entra para complementar a solução tradicional. Não é simplesmente o paramétrico de
como a gente vê aqui, para o agrícola. Vou comprar um seguro paramétrico e não vou comprar o tradicional. Não, nada diferente. Lá complementa, um complementa o outro. Então, como é que é usado? Às vezes, para proteger uma coisa da franquia, mas é pouco provável, um pouco comum, o que acontece é o seguinte, fala, cara, eu tenho um limite aqui, mas se der um terremoto, minha apólice não cobre. Ele vai lá e compra uns 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares de uma proteção de paramétrico para terremoto, por exemplo. E aí ela entra em cima, como limite adicional. E essa é uma conversa muito rica, porque você começa a olhar cenários, o exercício que foi feito aqui, começa a olhar apetite e risco, e se eu colocar um paramétrico em cima? Então, não é tão comum no Brasil, é mais usado isso em hard market, porque você tem mais dificuldade de conseguir limite, quando o mercado está mais soft é mais fácil comprar limite, mas você tem sim ou um paramétrico em cima da tua proteção máxima, ou para te proteger de, por exemplo, um vendaval. Isso é muito comum, hotel no Caribe, por exemplo. Ele tem um programa de patrimonial RC dele, mas ele compra um paramétrico de furacão, que se passar um furacão lá, pode varrer o hotel dele, ele tem uma proteção para risco extraordinário. Outra conversa que é interessante também são as cativas. Acho que estava até no intervalo que a gente falou um pouco sobre cativas. Muito rapidamente, para quem não conhece, tem o seguro tradicional, que um segurado passa o risco para a seguradora. Legal. Mas, em algumas circunstâncias, alguns cenários, principalmente quando o segurado tem muito conforto com o risco dele, fala, eu conheço meu risco, eu acho que eu sou um bom risco, está bem gerenciado, eu poderia até participar do compartilhamento desse risco aqui, só que eu não quero no meu balanço. A empresa não quer isso, ela quer tirar do balanço. Você cria um veículo fora, que é um outro balanço, é uma outra empresa, normalmente num país onde você tem mais flexibilidade tributária, um paraíso fiscal, para ficar mais barato, e você cria um balanço lá. Você põe uma empresa lá, um veículo financeiro, a empresa capitaliza esse balanço lá, e aí a seguradora começa a pode passar parte desse risco, a resseguradora, parte desse risco para o próprio segurado através de uma cativa. E aí, para uma exposição catastrófica, essa cativa pode até ter um programa de resseguro próprio. Se der muita confusão, ainda tem um resseguro próprio. Qual que é a vantagem? Você passa a ser sócio do seu próprio risco, protegendo o balanço da sua empresa. E aí, se você tem resultado positivo, isso volta para a empresa, né, através de algum tipo de transação. Pode ficar lá, ou a própria empresa pode pagar de volta para o segurado aqui. Qual que é o desafio? Você tem que ter escala para fazer isso. Isso aqui não é barato. Você tem que abrir uma empresa fora, tem que ter auditoria, tem que ter, né, um monte de coisa lá fora. Então, você não tem necessariamente escala para fazer isso sozinho. Porém, existem muitas empresas no mundo, nós somos uma delas, que tem cativas prontas lá fora e a gente aluga um pedaço para o cliente. Eu quero colocar uns 50 milhões de dólares na sua cativa. A gente vende um pedaço do balanço. Você vai pagar uma taxa por isso. Então, se você tiver, eventualmente, um programa de seguro um pouco mais complexo, e tem gente que tem, tá? A gente teve essa discussão agora aqui no Coffee Break, tem gente que tem essa demanda, que tem, inclusive, cativa lá fora. Você pode, eventualmente, estudar a possibilidade de ter um veículo fora, que você não monta, você subloca, você subcontrata, para, eventualmente, passar um pedaço do seu risco. É uma discussão que você pode explorar, fazer estudo, fazer análise, pode fazer sentido ou não. De novo, um bom risk advisor te ajuda a ver se isso faz sentido para você ou não, pelo menos você aprende uma coisa nova na discussão, para quem nunca participou. E, por último, são as letras de seguro, né, que são os ILS, que são usados muito lá fora. Como eu falei, só no primeiro metade do ano, 17 bi de dólares em transação com ILS. Então, como é que funciona? Você basicamente pega o risco de uma seguradora e você vende ele para o mercado financeiro. Você empacota ele como instrumento financeiro, um banco, um fundo de investimento fala, tá bom, me dá, eu vou comprar esse risco, ele paga por esse risco, se não tiver sinistro, ele fica com retorno, se tiver sinistro, ele vai ter que pagar o sinistro, então ele perde dinheiro. Para dar um exemplo de como é que isso funciona nos Estados Unidos, por exemplo. No meio oeste americano tem muita tendência de furacão. Então, normalmente, você põe um padrão igual para todo mundo, então furacão, categoria 5, nesse período, sei lá, nesse mês daqui até o mês que vem, neste quadrado, nessa região aqui. Então, você fecha evento, categoria 5, período que ele vai acontecer e em que região ele acontece. Então, é o mesmo risco para todo mundo e é um risco muito fácil de medir. É muito fácil saber se o furacão foi categoria 4 ou 5. Tem dado público para isso. Aí as seguradoras emitem apólice para um hotel, para um restaurante, para uma loja de ferragem. Um compra 10 mil dólares, outro compra 100 mil dólares, outro compra 500 mil dólares. As seguradoras empacotam esse pacote de risco, que tem, na essência, o mesmo risco. No agregado do limite, você vai ter lá 50 milhões de dólares de exposição e você manda isso para o mercado financeiro. O mercado financeiro é interessante porque ele não está relacionado a juro, nem moeda, nem crise econômica, é risco climático. E aí você transfere o risco, né, do mercado seguro para o mercado financeiro. E o mercado financeiro adora esse tipo de operação lá fora. Perdão?
Exatamente. E você busca capacidade nova, porque você está tirando do balanço da resseguradora, está passando para cá. Você liberou o risco da seguradora, a seguradora está pronta para fazer de novo o risco. Ela também transfere o risco dela para o mercado, né, para o mercado financeiro. No Brasil, essa lei foi aprovada ano passado, esse instrumento foi aprovado legalmente, então no Brasil ele existe. Foi feita a primeira operação, nesse ano agora, julho desse ano, foi a primeira operação foi feita. Tem um desafio no Brasil, porque com a taxa de juros de 15%, você ter um instrumento que dê mais do que 15% não está fácil, mas um dia essa taxa vai baixar, né? Vai ter que voltar. E a gente vê, então, vou dar um exemplo de como é que a gente está olhando isso. Tá? A gente faz muito seguro agrícola. Seguro agrícola é altamente padronizável, né? Você pode criar um produto, se tiver seca, você indeniza. É fácil não tem dano, né? Você pode, não tem dano, não é um seguro que você tem que regular o sinistro. Você pode basicamente fazer um padrão padronizado para milhares de apólices. Em momentos de crise climática, falta capacidade para seguro agrícola. Então, esta ferramenta pode ser a maneira da gente, SUSE, buscar capacidade para o mercado de seguro agrícola, no mercado financeiro, trazer para o nosso balanço e poder oferecer mais seguro agrícola. Nesse momento, não está faltando capacidade para o mercado agrícola, a gente acabou parando os estudos, o juro está 15%, não está parando de pé a conta, mas eu acho que no futuro a gente vai ver mais operação desse tipo para gerar oportunidade enfim, de buscar capital no mercado fora. Bom, para fechar, 3 dicas, então, para vocês, para a gente ter algum tempo de debate, ainda para não atrasar muito vocês. Temos 10 minutos ainda. Ciclo de mercado, para voltar na parte de reflexão e tendência. Né? Sim, a gente está mudando de ciclo, a gente está no ciclo de soft market. Utilizem a oportunidade da melhor maneira, mas utilizem de forma inteligente. Talvez não seja o momento só de buscar redução de preço, mas talvez melhorar a proteção dos seus programas e dar mais confiança para o seu CFO no trabalho que vocês estão fazendo. Investe em diálogo técnico e relacionamento. Assim, a gente precisa dessa conversa e vocês deveriam dedicar um tempo de vocês a criar um cronograma mesmo de quando é que vocês vão encontrar, que seguradora, em que momento, para discutir o quê, nem que não seja na renovação, para criar esse movimento. E busquem o Risk Advisor que ajude vocês. Nosso mercado é muito complicado, é muito relacional. Se você não tiver acesso, você não chega na pessoa certa. Se você não tiver o relacionamento na hora do sinistro, a conversa pode ser mais difícil. Quando tem confiança, é mais fácil. Nem tem sinistro grande que não tenha confusão. Todo sinistro grande tem alguma coisa que deu um problema, que não era aquilo que a gente esperava no clausulado. O relacionamento ajuda muito a resolver a conversa. Então, criem um relacionamento com o Risk Advisor também que possa ajudar vocês a criar o acesso e ter essa intimidade com o mercado de seguros, que é um mercado ainda muito relacional. Vale a pena investir. Pessoal, dei uma corrida porque eu não queria passar das 6h30, porque eu sei que está todo mundo com o dia cumprido. Então, estou aberto a perguntas e comentários. Espero que tenha sido minimamente interessante para fechar um pouco a reflexão. Mas se tiver alguma dúvida, comentário, crítica, alguém concordar, discordar, estou aberto. Tem uns minutinhos ainda para finalizar. É isso? Então tá. Queria só fazer um comentário que, às vezes, nós, como gerentes de riscos, esquecemos isso. Daí, na minha vida, eu já fui enfrentado, vamos dizer assim, várias vezes, porque a gente fica nessa pressão de que tem que reduzir o custo do seguro, tem que reduzir o custo do seguro, mas eu também e sempre tive, o grau de sucesso é muito grande. Então, beleza, eu tenho que reduzir aqui a minha despesa com as apólices de seguro, mas qual a diferença, nos 10% de um programa de 100 milhões para um programa de 90 milhões, qual que é o impacto significativo? Outro ponto também é saber mostrar principalmente para os CFOs, é onde mais tem o desafio, eu peço, me mostra qual que é o percentual, o que significa esse investimento em seguros, me mostra qual que é o grau de impacto no resultado da companhia perto de todas as outras linhas que você tem que analisar e que a gente tem aí que impactam o resultado. Veja qual o tamanho. A linha de seguros, geralmente, ela não é das maiores, não é as mais impactantes. Então, reduzir 10% num negócio que é de baixo impacto para o resultado da companhia, às vezes a gente tem que dar esse alerta, não é? E trabalhar também, antes de pensar em seguro, efetivamente na prevenção. Prevenção, aí eu tenho mais despesa do que com gastos em prêmios de seguro. Então, aí eu concordo que a gente tem que ver
quais são os riscos que nós vamos atacar primeiro no gerenciamento, na prevenção, antes de discutir redução de prêmio de apólice de seguros. É o dilema de todo mundo, né? Você está correto, concordo com você, Maurício. A gente tem essa... Todo mundo tem essa pressão. Tem na companhia também que eu toco, eu tenho pressão de custo, né? A gente tem que estar sempre monitorado, tem que otimizar recursos. Mas tocou num ponto importante que muitas vezes a qualidade do diálogo técnico pode permitir que você está executando algumas melhorias que foram combinadas com a seguradora que talvez não façam tanto sentido, que a seguradora possa abrir mão sem te punir na renovação. Então, acho que também tem um espaço grande de discutir. Cheguei a trabalhar mesmo com um cliente que tinha 1.500 recomendações em andamento. Imagina o custo para esse cliente monitorar 1.500 recomendações e atualizar ele, o corretor e todos, né, os reguladores, todo mundo que está junto ali, os consultores e tal. Então, você tem talvez outros caminhos que pode reduzir o teu custo total de seguro, não só discutir os 10% de taxa. Ainda que esteja na mesa, tem que estar na mesa. De repente, você vai ter o mesmo momento de os preços subiram, agora você tem um momento de evolução de um pedaço desse aumento de preço, até o limite do que a seguradora considera adequada para a conta parar de pé, como eu mostrei ali, no custo de capital versus o retorno de capital. Mas são discussões importantes, tem que ter. Mas, de fato, é uma pressão constante de todo mundo. Eu não fui gerente de risco, eu fui gerente de crédito antes de entrar no mercado de seguro. E era a mesma discussão. Assim, você está sempre pressionado a otimizar, fazer mais com menos, e você é visto, às vezes, como o cara que vai falar não para o negócio. Então, assim, não vou fazer porque o cara do crédito não aprovou. Então, essa posição que a gente fica, às vezes, meio reativa, meio defensiva, é muito difícil de sair dela. Daí o protagonismo do Risk Manager de levar as propostas e ver o que está sendo feito para poder ter alternativas, não ficar só na discussão de 10% mais ou menos, né? Mas é um momento de, assim, é uma posição difícil. Eu admiro muito o trabalho de vocês porque, enfim, no final do dia, as seguradoras têm dificuldade em se diferenciar. Então, se você levar para o seu CFO, se você fizer uma análise muito básica, falar as 3 seguradoras são iguais, o que vai acontecer? O cara vai tomar mais barata. Então, para a gente também a gente tem que fazer um trabalho grande de se diferenciar, falar, mas aqui eu pago um pouco mais caro porque eu tenho um valor agregado maior, que não é sempre o caso, né? Então, claro. Com o Bia, consegue passar o microfone? Boa. Obrigado aí pela apresentação, né? Assim, na composição do seguro da minha empresa petroquímica, aí você tem a composição de vários resseguradores. E aí a corretora tem a função de fazer lá a coxa de retalho, né? De pegar as melhores taxas, compilar e ver o que é melhor em termos de franquia e em termos de taxa. Como é que a Swiss Re trabalha nesse ponto em que um outro ressegurador te dá uma taxa inferior à sua e você não consegue seguir aquela taxa? O que difere o conceito da sua resseguradora com outra resseguradora? Boa pergunta, dá quase outro slot de 20 minutos aí. Não, é o seguinte, é uma excelente pergunta. Primeira coisa, a gente tem, quando a gente, né, coloca a nossa proposta, como a gente é uma empresa que tem forte competência técnica e tem um balanço, né, grande, a gente sempre briga para ir com participações expressivas para dar condição de liderança. Então, via de regra, a gente não gosta, a gente faz, tá? Mas não é a nossa primeira opção. Não é que a gente não gosta, não é a nossa primeira opção. A gente não gosta de ser follower nas condições que são dadas pelo mercado. Quando vem um grande risco para a gente, o que a gente faz? A gente olha, nosso objetivo é sair com 10, 15, 20, 30, 40% de capacidade no negócio e fala, olha, a Swiss Re está dando 40% de capacidade nesse negócio, nessas condições. Por que isso é importante? Primeiro porque para a gente é uma condição de segurança maior, porque muitas vezes o mercado pode ser mais agressivo do que a gente, eu não consigo acompanhar. 2, para quem está fazendo a colocação do risco, ter um mercado líder como a Swiss Re dando uma capacidade expressiva facilita muito a conversa. Porque os mercados que são secundários, que não são tão grandes ou tão técnicos, falam, mas se a Swiss Re está dando 20%, ruim não pode ser. E aí é mais fácil de você compor o painel. É diferente se você tem uma liderança fraca, se tem um líder que é muito pequeno, aí a gente vai olhar de todo jeito, a gente não vai seguir de olho fechado como alguns seguem nossa condição de olho fechado. Então, primeiro, a gente tende a ser líder mais do que follower, por uma definição que eu acabei de explicar. Segundo, quando a gente tem que fazer o acompanhamento de uma condição, tem basicamente 2 níveis de player que a gente olha. Os players que a gente reconhece que são players como a gente reconhece que são técnicos como a gente. Então é mais fácil seguir marcas que são globais, que têm competência técnica parecida, que a gente sabe qual é a filosofia de subscrição, a gente acompanha mais fácil. E normalmente a gente não acompanha os termos de líderes que não são tão fortes. A gente fica fora.
Por isso que eu te falei, a gente não tem a meta de market share ou de crescimento, a gente tem a meta de resultado. Se fizer sentido econômico, a gente vai dar toda a nossa capacidade. Se não fizer sentido econômico, eu não vou dar nem 0%, a gente não entra em nada. Então, é um pouco da filosofia de subscrição, de normalmente as empresas, principalmente as continentais europeias, né, as empresas, né, alemãs, enfim, empresas do continente europeu, elas têm essa filosofia muito parecida, suíças também, de ter uma condição de liderança forte, falar, eu vou no meu termo, no termo do mercado eu não sigo. E aí aí o mercado se organiza, né? O mercado não vive, o mercado vive sem a gente. Então você vai para um sindicato de Londres, por exemplo, ou para, enfim, um Lloyds, e ali você consegue outros sindicatos menores que, por definição, têm outra estratégia, eles são seguidores, eles gostam de seguir, e aí você compõe a capacidade que falta através de mercados menores. E o mercado se acomoda e anda. Então é um pouco de filosofia de subscrição de risco mesmo. Obrigado. Perondi, vamos nos encaminhar aqui para o encerramento. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, a sua participação. Eu acho que deu bastante visão aqui, inclusive de futuro do mercado. E quem ficou até o final já vai fazer diferença para o ano que vem nos orçamentos, né? Então, chegando ao fim aqui do... Obrigado de novo, tá, Perondi? Chegando ao fim aqui dessa tarde de trocas... Então, chegamos ao fim aqui dessa troca de experiências nessa tarde, insights, reflexões, tendências de mercado, né, sobre o tema que está no centro das decisões estratégicas das empresas, a gestão de riscos. Hoje, reforçamos que entender, analisar, quantificar e gerenciar riscos não é apenas proteger, mas também criar vantagens competitivas para que os nossos negócios prosperem de forma sustentável em cenários complexos. E, com isso, não poderia deixar de citar a célebre frase de Peter Drucker, que guia nosso dia a dia aqui na Orange. Abro aspas. Existem dois tipos de riscos. Aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos nos dar ao luxo de não correr. Apenas quem domina o risco consegue entender a fundo e perceber as vantagens competitivas que uma frase como essa gera. Inclusive, é uma frase que é tão parte do nosso dia a dia, que está estampada na nossa sala de reunião, que eu espero um dia que vocês possam conhecer. Então, com isso aqui, novamente, meu muito obrigado por quem veio, por quem está aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde e vamos nos falando. Tchau, pessoal.